Então, galera, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui nossa aulão de 18. Nossa aulão aqui focado em terminar essa lei em apenas uma aula, beleza? A gente tem aqui as partes de introdução, movimentações, jornada de trabalho, direitos e vantagens, ausências e regime disciplinar. Aí, quando a gente fala aqui dessa parte de introdução, olha só que interessante, né? A gente tem aqui no primeiro momento os agentes públicos, certo? E é sobre esse tópico, exclusivamente esse tópico, que a gente vai trocar uma ideia aqui agora. Esse tópico aqui é agentes públicos. Quando a gente fala de agentes públicos, eles se subdividem em três, que são os agentes políticos, os particulares em colaboração com o Estado, os agentes administrativos, que também podem ser chamados de servidor público lato sensu, que no latim significa sentido amplo. E aí, esses agentes políticos, nós temos dois, que são os detentores de mandatos eletivos e seus auxiliares, e também os magistrados, que são os juízes e promotores, e os membros do MP. Lembrando que aqui os detentores de mandato eletivo e seus auxiliares, nós temos aí, por exemplo, o presidente da República e seus ministros. No âmbito do governo do estado de Tocantins, nós temos aí o governador e seus secretários, e assim sucessivamente. Beleza? Agora, já que nessa segunda parte, os particulares em colaboração, sobre quem que a gente vai falar, né? Nós temos aqui 4 espécies, que são os designados, também chamados de honoríficos, os voluntários, os delegados, também chamados de contratados, e os credenciados. Os designados, também chamados de honoríficos, são aqueles que são convocados e não recebem nada, não recebem dinheiro para estarem ali, como, por exemplo, os jurados e os mesários. Beleza? Agora, os voluntários, eles se oferecem e não recebem dinheiro, como, por exemplo, os amigos da escola e os conciliadores lá da Justiça Especial, do Juizado Especial, né? Civil Federal. O Juizado de Pequenas Causas ali, tem os conciliadores e esse pessoal não recebe para estar ali. Além disso, a gente tem aqui os delegados, também chamados de contratado. O Estado faz uma licitação e depois ele fecha um contrato com esse pessoal. Os delegados, também chamados de contratados, eles se subdividem em 3, que são os concessionários, aqueles que firmam um contrato de concessão, os permissionários, aqueles que firmam um contrato de permissão, e os autorizados, aqueles que recebem autorização, beleza? E, por último, aqui nós temos os credenciados, que são aqueles que têm a tarefa, né, a incumbência de representar o Estado em uma situação determinada. Como, por exemplo, ó, Pelé, o rei do futebol, representando o Brasil no evento mundial do futebol. Tá bom? Então, esses aqui foram para nós aí, os particulares em colaboração com o Estado. Joia? Agora, depois deles, nós temos os agentes administrativos, também chamados de servidores públicos lato sensu, como a gente já viu. E eles se subdividem em 4, que são os temporários, os militares, os seletistas e o servidor público stricto sensu. Então, entenda essa relação. O servidor público propriamente dito, sentido restrito, é esse aqui que a gente vai falar, ó, que é diferente dos agentes administrativos, que é servidor público no sentido amplo, que engloba todo mundo aí que, de certa forma, presta uma atividade remunerada e tem um vínculo aí com o Estado, como se fosse um vínculo trabalhista, né? Aí, olha só, esses temporários, a gente tem a previsão deles aí no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, e eles são contratados apenas por prazo determinado, por necessidade temporária, em caso de excepcional interesse público, e eles prestam aí um processo seletivo simplificado para entrar lá. Beleza? Então, por exemplo, um concurso muito comum de temporário é o concurso do IBGE, que o pessoal é contratado para ficar só 4 anos ali para fazer aquelas pesquisas. Tem muitos concursos de professores temporários também na universidade. A universidade contrata um professor ali só para ele ficar ali 1 ano, prorrogado por mais um, etc. Acontece, por exemplo, na UFT, na Unirg, que é a Universidade de Gurupi, beleza? Agora, os militares, eles são sui generis. O que significa sui generis? Eles são uma categoria especial. Eles não são comparados a nada e eles são daquele jeito porque a lei quis que eles fossem diferenciados. Então não adianta ficar quebrando a cabeça, entendeu? Quem são os militares? São os militares. É importante você ver
que eu não chamo militar de servidor público, tá bom? Porque servidor público estricto sensu é o servidor público propriamente dito. O militar, ele é quem? Ele é o militar, propriamente dito, é ele, ponto final. Não tem que ficar quebrando a cabeça, o militar é servidor. Não, militar é militar, ele recebe pelo Estado, mas quem é ele? Ele é um militar, entendeu? Então separa militar de servidor público propriamente dito, beleza? Aí olha só, galera, os militares, eles não são servidores públicos propriamente ditos, mas eles são agentes administrativos porque eles recebem remuneração do Estado e eles são de fato o quê? Militares, eles exercem atividade militar. E aqui, né, ficou redundante, mas reafirmando, eles recebem pelo Estado. Beleza? E por último aqui, os dois mais importantes, os seletistas, que são aqueles que prestam concurso público, mas eles assinam um contrato de trabalho com o Estado, né? O contrato é bilateral. Quando a gente fala de contrato, nós estamos falando de um documento bilateral, que depende da assinatura de duas partes, e eles são regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, e eles ocupam emprego público, tá bom? Eles vão trabalhar em alguns lugares aí, como, por exemplo, as empresas estatais, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal. Exemplo de sociedade de economia mista, quem trabalha na Petrobras. E as fundações públicas de direito privado também, como, por exemplo, o FUNPRESP, que é o Fundo de Aposentadoria Complementar do Servidor Público. Quem trabalha lá presta concurso, mas ele é regido pela CLT. Então, apesar de lá ser uma fundação, ela é uma fundação pública, né? Fundação pública por quê? Porque ela é do Estado, só que a natureza jurídica dela é de direito privado. Então, é como se ela fosse uma empresa. Então, se a natureza jurídica dela é de direito privado, significa, então, que ela pertence ao Estado, mas as regras dela são basicamente regras de direito privado. Quem trabalha lá dentro é regido pela CLT. Beleza? E por último aqui, nosso último tópico aqui, ó, é o servidor público estricto sensu. E esse servidor público, ele presta concurso público. No dia que ele entra na administração, de fato, ele assina um termo de posse unilateral, só ele assina. Ele, diferente do empregado público, ele vai ocupar um cargo público. O empregado público ocupa um emprego público. Eles são regidos por um estatuto, que é o caso, por exemplo, da Lei 1818, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins. E eles vão trabalhar aonde? Na administração direta, né? Dentro dos poderes, então, poder executivo, legislativo, judiciário, e nas fundações públicas de direito público, como, por exemplo, na UNB, na UFT, no INSS. Beleza, galera? Agora só organizando aqui para você dar um print aqui dessa parte. Deixa eu deixar bem organizadinho aqui, para você dar um print aqui na parte de cima, beleza? Dá um pause aí e dá um print. E você vem aqui também e dá um print aqui nessa parte de baixo. Dá um print aqui se você... A partir daqui e a partir daqui. Vou pegar aqui os seletistas. Isso. Vai pegar aí a parte dos seletistas. Vai pegar aí também a parte de cima dos temporários e dos militares. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Algumas observações a respeito desse tópico. Olha só. Os ministros e conselheiros do Tribunal de Contas da União, de acordo com o entendimento do STJ, eles não são agentes políticos. Lembra que lá em cima a gente falou aqui dos agentes políticos? Olha só. Juízes e promotores e os detentores de mandato eletivo, que são aqueles eleitos pelos votos, e os seus auxiliares, eles são agentes políticos. Agora, quem trabalha no TCU, eles não se encaixam nessa categoria. Para o STJ, eles são meramente agentes administrativos, tá bom? E o oficial de cartório, também chamado de tabelião, o que a gente tem dele aqui? Olha só, de acordo com o CESP, né, Sebrasp, ele é agente delegado. Agora, de acordo com a FGV, ele é um agente aí credenciado. Beleza? E aí, o agente credenciado, ele vai ser diferente aí do oficial de cartório, porque o agente credenciado, ele vai estar aqui, ó, como particular em colaboração, tá vendo? Particular em colaboração, agente credenciado. E esse é o posicionamento da FGV. Agora,
o Sebrasp, ele vai ser um agente delegado. E, então, o que ele faz aqui, o Sebrasp? Ele vem e coloca aqui, ó, ele é um particular em colaboração, porém, nessa categoria, delegado, também chamado de contratado. Tudo bem? Deixa eu só dar uma confere aqui. Você pode dar um print aqui nessa parte. Dar um confere aqui no meu OBS para ver se está gravando tudo direitinho. Sim, beleza? Está aparecendo ali certinho. E vamos lá. Vamos lá. Estou vendo aqui que não está mostrando uma parte, né? Eu vou ter que organizar aqui para nós. Beleza. Subir essa câmerazinha aqui. Rapidinho aí, tá, galera? Só para ficar legalzinho, ficar redondinho aí. Tipo massa. Vou botar aqui em cima. Se bem que aqui pode atrapalhar vocês. Vou deixar aqui embaixo mesmo. Vamos lá, galera. Vou até repassar aqui, para se porventura você não conseguiu aí tirar o print, ficou faltando, né? Tem muita coisa aqui no finalzinho. Agentes políticos, tira seu print aí deles, dos particulares em colaboração. E aí você tira seu print aí dos temporários e dos militares. Seu print aí dos seletistas e do servidor público. Tira seu print aí da observação. Beleza, galera? Então, beleza, aqui foi o nosso mapa mental da primeira parte. Vou fechar ele aqui para nós, a gente poder dar continuidade na nossa aula. Aqui na parte de abrangência da norma, essa norma ela fala sobre servidores públicos civis, não são militares. Isso aqui é uma pegadinha de prova muito comum, que vem aí para enganar mesmo o candidato, viu? Ah, professor, quem que é o militar? Eu te falei, o militar é um militar, ele tem regime próprio, então esquece quem é o militar. Para fins de prova, servidor público civil é diferente de militar, entendeu? Pronto, é assim, acabou. Não é porque a gente quer ou acha que tem que ser, não, é o que a prova diz. E a gente marca, certo? Agora, olha lá. E esse servidor público civil ele vai trabalhar no âmbito dos três poderes, né, galera? Executivo, e a gente vai ter aí, no executivo, a gente tem tanto a administração direta quanto a indireta. Então, lá na administração direta, a gente tem o governo e as suas secretarias, e na administração direta, a gente tem autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Agora, no legislativo, a gente vai ter o quê? Opa! No legislativo, a gente vai ter a Assembleia Legislativa e no judiciário, a gente vai ter o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, tá bom? Lembrando que o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a gente tem as comarcas, né? As circunscrições ali, que ficam em alguns municípios que são mais povoados, municípios centrais, que abrangem outros municípios pequenos, e a gente também tem a segunda instância, que fica em Palmas, né? O Tribunal de Justiça, as turmas recursais ficam na capital. Beleza, galera? Então, tira um printzinho aqui dessa parte da abrangência da norma. Bonitinho aí para você. E vamos para o nosso tópico 1.3. Olha lá. Deixando aqui. 3. Então, o servidor público é aquela pessoa que, de acordo com a lei, né, legalmente investida em cargo público, certo? Ele seguiu ali todos os requisitos legais, se investiu no cargo público, e ele vai ocupar o cargo público aí. O cargo público, de acordo com a 1818, é uma unidade estrutural, que ela é instituída dentro do serviço público, tem denominação própria, né, um nome próprio, é importante que o cargo público tenha essa especificação, porque a partir daí que vai vir isso aqui, ó, atribuições ele vai ter aí atribuições e responsabilidades específicas, né? Que são as tarefas do servidor público, o trabalho, a competência que ele tem que fazer. Seus subsídios, que é comumente conhecido como salário, tem que ser correspondente com a complexidade do cargo que ele desenvolve, e ele vai ser provido por servidores públicos, tá bom? Então, essa ideia de cargo público, já vai tirando um print aí. Foram algumas observações. O efetivo ele é diferente do comissionado, tá bom? O efetivo, olha só, ele presta concurso público, depois de um tempo ele adquire estabilidade, e esse concurso público, esse recrutamento, ele é considerado amplo porque ele observa o princípio da isonomia, porque a ideia do concurso público é essa, tornar ali a disputa
mais igualitário possível, né? E aí, galera, o comissionado, ele é diferente, porque ele é chamado de cargo ad nutum. O que significa? É um termo em latim, né, que significa livre nomeação e livre exoneração. Então, a autoridade competente, por exemplo, um deputado lá no gabinete dele, ele nomeia e exonera quem ele quiser, tá bom? E o governador também pode fazer isso com alguns cargos lá no gabinete dele, os secretários também, inclusive ele pode fazer isso com os secretários, né? Os secretários propriamente ditos. Pode nomear e exonerar. Beleza? Cuidado com o termo, que a gente tem muito costume de usar aqui no estado de Tocantins, a gente utiliza de forma errada para fins de prova. E a gente chama o comissionado, que é tipo assim, um contrato. Não tem um contrato aí na educação para mim, não tem um contrato aí na saúde, não, não, galera. Esse contrato não é propriamente dito um contrato. Ou você vai entrar como comissionado, que pode ser exonerado a qualquer momento, ou como temporário, entendeu? Que a gente viu lá atrás. Então, para a prova, é bom esquecer esse vício, né? Chamar de contrato. Porque o contrato, para o direito administrativo, a gente tem que fazer uma licitação, fechar um contrato e entra aí as concessionárias, as permissionárias e, né, por último, as autorizações, que são uma espécie ali, uma subespécie, porque não tem a licitação no contrato, mas ele se encaixa ali. Então, muito cuidado com isso, beleza? Os cargos em comissão só servem para essas funções aqui, né? DCCGA. E o que vem ser DCCGA? Bom, direção, comando, chefia, gerência e assessoramento. Tudo bem? Beleza, galerinha. Então você vai tirar um print aqui da diferença de efetivo para comissionado, vai pausar, vai tirar seu print e a gente vai continuar aqui a nossa aula. Fechar aqui essa parte e vamos lá. E dentro dessa parte de introdução, o que vem ser a função pública, galera? Bom, a função pública é uma relação subordinativa e vinculante, né? Porque ela é entre o servidor e o Estado. Então, o servidor ele está subordinado ao Estado e ele está vinculado ao Estado para alcançar resultados que são os interesses da população. Né? A 1818 colocou assim, ó, interesses das demandas da sociedade. Dá para ficar bonitinho. E aí, galera, qual que é a classificação desse cargo? Olha só, a classificação, né? A função pública, elas podem ser de comando, direção, gerência, chefia. Elas podem ser técnicas, que são ações instrumentárias necessárias para a tomada do processo decisório. Como assim, professor? Para o governador tomar decisões, ele tem que ter ali a pessoal ali que vai fazer, por exemplo, o levantamento financeiro, vai fazer realocação financeira, vai verificar onde é que está faltando cargo, o que o Estado está precisando. Então, não tem como ele tomar essas decisões sem as funções técnicas, né, ali ajudando ele, beleza? E depois tem as funções de apoio, que é o quê? É tudo que não é técnico. Aí se encaixa nas funções de apoio. Eles são instrumentos, né? Instrumentalização. São os meios, né? O instrumento é o quê? É o meio que a gente chega naquele fim. E aí o fim a gente vai ter o quê? As funções top, né? Que é tomada de decisão, e as ações instrumentárias, que também tem essa finalidade de ajudar nas decisões. Mas aí é como se fosse assim, comando, direção, chefia, gerência, as funções lá em cima que tomam decisões técnicas, que elas são necessárias para o processo de decisão, e de apoio, que ajudam essas funções que são instrumentais, né, essas técnicas, e tipo todas as outras, assim, as que sobram, entendeu? Porque vai sobrando ali e tal, algumas funções, e acaba, né, que elas não são funções técnicas, beleza? E algumas observações sobre isso aqui, sobre as funções de confiança em especial, olha só, somente efetivos ou estabilizados, beleza? Estabilizados são pessoas que já adquiriram estabilidade e são para tarefas de CAIEGR, que é o quê? Chefia, administração e elevado grau de responsabilidade para essas funções de confiança que só podem ser ocupadas por servidores efetivos. Repita comigo, função de confiança só para servidor efetivo. Cargo em comissão não, para servidor efetivo e para quem está fora também, qualquer particular que a autoridade administrativa quiser. Beleza, galera? Então é isso aqui, essa parte. Você pode tirar um print aqui. Deixa eu tirar um pouco do zoom.
colocar um zoom de 100%. Pronto. Você consegue tirar uma print aqui de quase tudo. Função pública. Beleza, tira seu print aí, vamos que vamos. Fechar aqui. Agora, requisitos para ingresso no cargo, de acordo com o artigo 6º. E tem um esqueminha aqui para lembrar que é esse aqui, ó. Nasci com nível de aptidão aos 18, gozei e quitei. E aí a gente vai lembrar do quê, né? Quais são os requisitos para ingresso no cargo? Olha só. Nasci nacionalidade brasileira, com nível de escolaridade exigido para aquele cargo, né? Porque tem cargo de nível médio, cargo de nível superior, aptidão física e mental, e aos 18, idade mínima de 18 anos, e quitei, que é a quitação das obrigações militares e eleitorais. Beleza, pessoal? Então, isso aqui são aí os requisitos para ingresso no cargo. Já deu um tempo aí para você tirar um print, né? Eu fiquei bastante tempo aqui. Você dá seu pause aí e tira o print. Beleza? Então, fechando aqui para a gente dar continuidade, agora a gente vai falar sobre o tópico 1.6, artigo 7º da lei, que é concurso público. Concurso público, ele tem que respeitar aí a natureza e a complexidade do cargo, né? Ele tem que servir para chamar as pessoas de acordo com essa natureza, de acordo com essa complexidade do cargo. Ele pode ser feito em etapas, né? A gente já viu, por exemplo, concurso da Polícia Militar, né? Ele tem etapas, né? Concurso do Ministério Público tem etapas também, tem um curso de formação. Então, às vezes tem uma prova objetiva, aí depois tem uma prova subjetiva. Então, o concurso ele pode ser dividido assim. Tem uma prova de escrita, né? Tipo digitação, depois de quem passou, para quem passou na objetiva. Então, o concurso ele pode ter etapas, mas isso tem que estar previsto na lei e depois tem que estar previsto no edital, tá bom? Aí, olha só, a inscrição, como regra, a gente paga, né? Excepcionalmente, a gente sabe que tem isenção para quem doa sangue, para quem faz parte do CAD único, as famílias que não têm tantas condições, de acordo com os programas sociais do governo, né? E pessoas com deficiência, até 20% das vagas, tá, galera? É até 20%, não é de 20%, então cuidado, porque é o máximo. Qual é o máximo de pessoas que eu vou reservar de vagas para pessoas com deficiências? 20%, não é o mínimo, entendeu? Então, cuidado com isso. Eu coloquei aqui um cuidado que na lei ainda consta PNE, né, que é portador de necessidades especiais, e hoje não se fala mais isso. A gente tivemos muitas modificações legais, as pessoas que representam os movimentos aí capacitistas, se eu não me engano, brigaram bastante por isso, e hoje o termo correto é pessoas com deficiência, né? Porque antes da deficiência veio uma pessoa e, assim, eles exigem esse respeito. Então, eu que não tenho nenhuma deficiência, o mínimo que eu posso fazer é respeitar, tá bom, galera? Então, cuidado, porque a lei ainda está atrasada, está antiga aí nessa parte. E aí, o prazo de validade do concurso é de 2 anos, ele pode ser prorrogado uma única vez por igual período, né? Então, se o concurso foi lançado com 1 ano de validade, ele vai ser prorrogado, se ele for prorrogado, ele vai ser prorrogado por só mais 1 ano. E agora, de repente, ele foi lá com 2 anos de validade. Aí, se ele for prorrogado, ele vai ser prorrogado por mais 2. Tá bom? Tudo sobre o concurso tem que estar previsto no edital. Existe um jargão no mundo jurídico, que significa que diz, né, na verdade, que o edital é a lei do concurso. Então, a gente tem que seguir isso aí, tá? Tudo tem que estar previsto. Uma observação: não se realiza novo concurso enquanto houver candidato aprovado em anterior, dentro do prazo de validade, né? Então, tem candidato aprovado, está dentro do prazo de validade, não tem por que realizar novo concurso. A administração pública vai estar assumindo aí que quer jogar dinheiro fora. Beleza, galera? Dá o seu print aí. Lembrando, galera, se você já viu isso acontecer na prática, não pode considerar para a prova. Na prova é como se a teoria desse certo e o que a gente pensa, já ouviu falar, e que a gente já vê assim, tipo na prática, que não respeitou a lei, você tem que simplesmente desconsiderar. E para a sua prova não adianta você saber que na prática não é assim, tá bom? Vai contar mesmo a letra seca da lei, que é o que está escritinho lá na lei, do jeitinho que está lá. Beleza? Então vamos lá. Você já deu seu print aí, que já deu tempo. Vamos falar agora do tópico 1.7, artigo 20, que é o estágio probatório. Olha só. O estágio probatório, eu trouxe aqui 5 tópicos, as noções básicas desse tópico, os direitos do servidor no estágio probatório, o que pode dar aí, levar à suspensão no estágio probatório,
remoção durante o estágio probatório, se o servidor pode ser removido, algumas disposições finais. E aqui, ó, o período de estágio probatório, ele é de 3 anos de efetivo exercício, né? 3 anos trabalhando. Nesse período será observada a capacidade do servidor e no final vai ter uma avaliação, que é chamada avaliação especial de desempenho, que ela vai observar o DIASH. DIASH, olha lá. Disciplina, idoneidade moral, aptidão para a função, conduta e integração com o serviço e as atribuições. Beleza? Então, se dá um print aí nessas noções básicas e a gente já vai passar aqui para os direitos do servidor no estágio probatório. Vamos lá. Direitos do servidor no estágio probatório, pessoal, a gente vai ter aqui, ó. Ele pode exercer qualquer cargo em comissão, função de confiança. Ele pode ser cedido, tá? Só que ele só vai ser cedido para cargo em comissão e pode ser em qualquer lugar. Em outro órgão, em outra unidade, em outro poder, em qualquer um dos entes. União, Estado, DF, município. Beleza? Além disso, ele pode tirar algumas licenças, que são essas aqui, ó. Então, quando você estiver no estágio probatório, depois que você passar no concurso aí no Estado, você vai poder tirar a licença para tratamento de saúde, a licença para tratar de doença em pessoa da família, cônjuge ou companheiro, maternidade, paternidade, adoção, tutela e guarda, serviço militar obrigatório, atividade política, mandato classista e afastamento do cônjuge ou companheiro, tá bom? E além das licenças, quais são os afastamentos que o servidor pode tirar? Já dá um print nessa parte, tá? Dá um pause, dá um print, que aí depois fica mais fácil. Vamos lá, afastamentos. Afastamento aqui, pessoal, ele pode tirar aqui, ó, para servir outro órgão ou entidade, tá bom? Então, afastamento é algo mais demorado, assim, digamos, mais demorado que uma licença. Ele é um pouco mais complexo, ele é um pouco mais rígido, porque ele é mais demorado do que a licença. Deixa eu desligar agora aqui para nós. Aí, olha só. Ele vai poder tirar esse afastamento para servir outro órgão ou entidade. Ele também vai poder tirar o mandato, para cumprir o mandato eletivo, né, se ele for eleito, ou para cumprir missão no exterior e o curso de formação se ele for aprovado no concurso público dentro do Estado. Tá, galera? Então, isso aqui são os afastamentos. Deixa eu colocar aqui direitinho, tudo aí, porque você dá um print de tudo. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos fechar aqui essa parte. Vamos aqui para a suspensão do estágio probatório. Quais são os casos que o estágio probatório pode ser suspenso? Olha lá. Licenças, afastamentos. Quais são as licenças? Licença para tratamento da própria saúde. Aí suspende, né, os próprios estágios probatórios, se ela for por mais de 120 dias. Licença em doença em pessoa da família, cônjuge ou companheiro, por mais de 90 dias. Deixa eu colocar aqui para nós, que na hora de elaborar, acabei não colocando. Serviço militar e atividade política, tá, pessoal? E os afastamentos aqui, ó, o que a gente vai ter aqui? Mandato eletivo e o curso de formação, se ele for aprovado num concurso público. Beleza? Então, isso aqui tudo vai suspender o estágio probatório, né? O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer para você que o prazo de contagem do estágio probatório ele vai parar e depois ele vai voltar quando acabar essas licenças ou quando acabarem esses afastamentos. Então ele foi lá para o mandato eletivo. Estava lá com 1 ano e meio de estágio probatório. Aí foi para cumprir o mandato eletivo, foi lá vereador, por exemplo. Depois que ele voltou, depois de 4 anos do mandato de vereador, que ele voltou para o serviço público, aí o estágio probatório vai continuar a contar e ele vai ter que cumprir o restante, né? 1 ano e meio. Então a gente está falando que suspende, tá? Eu vim aqui pro OBS aqui, você vai ver como é que tá. Vamos lá. Controlar aqui nossa live. Nossa live não, nosso vídeo. Então, observação. As férias não suspendem o estágio probatório. Beleza? Coloquei aqui. Dá aquele print maroto. E eu já vou fechando aqui pra gente ir pro nosso próximo tópico. Remoção durante o estágio probatório. O servidor pode ser removido? Sim, mas tem que ser por necessidade justificada do serviço público, tá? SP não é São Paulo, galera. Coloca aí, serviço público, viu? E avaliação de desempenho, se ele for removido, né? Aquela avaliação de desempenho do estágio probatório, ela vai ser feita no órgão novo, onde ele está trabalhando, porque ela precisa ser feita por pessoas que estão ali perto dele, vendo o desenvolvimento dele. Beleza? E por fim, as nossas disposições finais. O servidor estável
ele não se adaptou ao cargo novo, ele pode pedir a recondução. Então, se você já é estável, já é estável no serviço público estadual, por exemplo, aí você foi para um cargo novo em outro lugar. E aí você não se adaptou, você pode pedir aí a recondução. Tem direito, beleza? Tranquilo, então você tá ali no estágio probatório de um novo cargo, e aí de repente você é estável, né, no antigo cargo. Aí você vai ter direito aí de pedir para voltar. Tá bom, galera? Então, esses aqui foram os nossos direitos aqui no estágio probatório. Certo? Esse tópico aqui, ele é só uma observação aqui dentro desses artigos, tá? Porque lembrando que a gente está falando de direitos dentro do estágio probatório. Mas o servidor estável, ele ainda não cumpriu. Na verdade, ele já cumpriu o estágio probatório. Tá bom? Então, só considere aqui como se fosse uma observaçãozinha a mais. Lembrando que, né, se ele já é estável, ele já cumpriu o estágio probatório. Então, depois que ele cumpriu o estágio probatório, se tornou estável, e aí ele foi para o novo cargo, e não se adaptou, ele pode pedir para voltar, que é a recondução. Joia? E por último aqui, galera, dentro desse nosso tópico 1, onde a gente já vai finalizando essa primeira parte da aula, quem é que adquire estabilidade, né? Como é que funciona a estabilidade de acordo com o artigo 21? Então, tem que ser habilitado no concurso público, passar no concurso, ok. Tem que ser um cargo de provimento efetivo, não pode ser temporário, não pode ser comissionário, nenhum daqueles outros. Após 3 anos de pleno exercício, tem que trabalhar 3 anos sem parar, né? Assim, sem parar, assim que eu digo, com férias e tudo certinho, mas não pode suspender, né? Tirar um afastamento, aquelas coisas que suspendem o estágio. Né? Ele tem que ser aprovado no estágio probatório, né? No final das contas. E quando ele adquirir estabilidade, ele só vai perder o cargo nas hipóteses previstas na lei. Que é isso, a estabilidade, né? O direito de perder o cargo só nas hipóteses previstas na lei. Você não pode ser demitido, por exemplo, sem justa causa. E aí, o que acontece? A gente vai ter aqui, quais são essas hipóteses? Sentença judicial transitada em julgado, que é aquela decisão judicial que não cabe mais recurso. Processo administrativo disciplinar, que é o PAD, né? Desde que dentro do PAD seja assegurada ampla defesa. A insuficiência de desempenho, que é uma avaliação feita, periódica. Avaliação periódica. Ela é feita de tempos em tempos para medir ali se o servidor está trabalhando direitinho, certo? Periódico. E tem que ser assegurada ampla defesa nessa avaliação periódica. Ele também pode perder o cargo nas hipóteses constitucionais de corte de gastos, está no artigo 169 da Constituição. E aí o que acontece aqui? Para chegar no estável, tem que passar aí primeiro. Primeiro reduz 20% dos cargos em comissão das funções de confiança, depois se retira o servidor não estável, aquele que ainda está no estágio probatório, e depois, por último, o estável. O estável, ele tem alguns direitos. Por exemplo, ver o cargo sendo extinto, que é a publicação no diário daquela extinção, né? Porque a publicação é a última parte do ato. Significa que o ato administrativo ele completou o seu ciclo de formação quando a gente publica ele no Diário Oficial. Significa que ele está pronto para produzir efeitos. Então, se aquele cargo realmente ele foi extinto, né, por corte de gasto, tem que ter a publicação no diário, porque isso significa que, de fato, aquilo aconteceu. Já passou todas as etapas e chegou na etapa final. E ele vai ter direito a uma indenização, que ela é correspondente a 1 mês de remuneração para cada ano de serviço trabalhado. Para ficar aqui organizadinho, vou colocar assim, indenização. Que fica bem organizadinho, né? Para quem for ler esse mapa mental depois. E aquele cargo que o Estado extinguiu, ele só pode criar de novo depois que passarem 4 anos. Beleza, galera? Então, se acontecer o corte de gasto, são essas as hipóteses. Joia? Então, assim, essa aqui foi a nossa primeira parte. Vou fechar aqui, para não ficar muito grande esse vídeo. Depois a gente volta aí, falando das demais partes. Beleza? Então, até a nossa próxima aula.